De onde vem o medo de falar em público? Afinal, é um dos medos mais comuns do ser humano que muitas vezes pode variar de um nervosismo até um pânico paralisante. E os sintomas são clássicos e bem conhecidos: frio na barriga, voz trêmula, respiração ofegante. Por isso, muita gente foge só de pensar que tem uma apresentação ou uma situação, já desiste e diz: não, isso não é comigo, não nasci para fazer isso. O medo acontece porque ficar frente a frente com uma plateia pressupõe exposição, medo de errar, medo do julgamento do outro, e tudo isso representa uma ameaça e que, por sinal, ativa uma região específica do nosso cérebro que se chama amígdala. Ela é muito poderosa e ela responde ativando uma resposta de lutar ou fugir. Afinal, é uma questão de sobrevivência. Como saber se você vai sobreviver a uma situação em que todos estão te olhando, em que todos estão pensando se essa ideia é boa ou não, se você está preparado ou não? Essa resposta inclui muitas mudanças biológicas, como frequência cardíaca acelerada, aumento do fluxo sanguíneo no cérebro. Pesquisas apontam que as pessoas com medo de falar em público, quando estão diante de uma plateia, podem ter as amígdalas mais ativas. O que significa? Que para encarar um público é preciso aprender a desativar a amígdala. Mas para desativar a amígdala é preciso estar ciente que sim, que isso é possível. Pode parecer difícil, mas é extremamente importante. Veja que interessante, no final do ano passado eu fiz um teste genético pela 23andMe, que é uma empresa de estudos genéticos, e eu fiz isso por uma questão pessoal, estudando algumas probabilidades de ter uma determinada doença, e a partir daí eu venho recebendo vários relatórios de pesquisas associadas, e essas pesquisas trazem dados muito interessantes. E qual a minha surpresa que nessa semana eu tinha preparado já esse tema para trocar uma ideia com você, e eu recebo um relatório, um report a respeito da probabilidade genética de ter medo de falar em público ou não. Esse é um estudo extremamente novo, recente, que essa empresa fez com 770 mil pessoas, e eles tinham que responder a pergunta de tem medo de falar em público ou não, e a partir das respostas eles cruzaram com os dados que essa empresa tem das características genéticas de todos esses participantes. A maioria de origem europeia, ou seja, de toda a ancestralidade europeia, uma parte da África, dos Estados Unidos, mas eles identificaram 802 marcadores genéticos que estão relacionados com o medo de falar em público. Eu fiquei feliz com o resultado, embora seja bem importante, e a pesquisa até reforça esse dado, que é apenas uma probabilidade. A genética está presente na forma de ter essa ativação, ou seja, do cérebro se comportar em relação a determinadas situações de fugir ou de ficar, como no caso desse medo tão específico que é o medo de falar em público, mas não é o que define se a pessoa vai ser capaz ou não de falar bem em público. Por quê? Porque depende da idade, depende das características socioculturais, a forma como a pessoa vive, como que ela lida com as situações, com as características emocionais. Portanto, não existe nada que impeça alguém de falar melhor. Por isso, é fundamental saber que a preparação e o treinamento vão ajudar a vencer qualquer dificuldade. Se você quer perder esse medo e você acha que é muito difícil, eu preparei aqui um passo a passo que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. E eu dividi esse passo a passo em duas etapas: antes, na preparação, e depois na apresentação em si, ou seja, no momento que você estiver diante de um determinado público. Primeira coisa que você tem que fazer quando você receber um convite é fazer umas perguntas bem específicas para si mesmo. Primeiro, tenho medo do quê? Medo de me expor, medo de errar, medo de não conseguir. E essa é uma
uma parte importante, porque nós temos que desmistificar esse medo. Se você pergunta assim, bom, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de chegar lá na frente e errar. E se você errar, o que vai acontecer? Você vai sobreviver ou não? Se você errar, provavelmente você vai achar um caminho que te ajude a lidar com a situação. E essa que é a questão, você tem que confiar em si mesmo para poder chegar lá e saber que você dá conta. Para minimizar o medo de errar, a melhor coisa é estar muito bem preparado. E para isso, o ideal é que você estude, domine o conteúdo de A a Z. Faça a sua parte, faça a sua lição de casa. Muita gente vai falar em público e descobre que não está preparado à altura e aí sim, esse medo se torna real e justificável, porque afinal de contas, se a pessoa não se preparou e ela vai falar, aí ela pode correr o risco de se dar mal. Essa preparação, ela é de muita responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade de compartilhar alguma coisa com alguém, assume também a responsabilidade de levar o melhor. E o medo não pode ser uma desculpa para dizer, pois é, eu tenho medo e não vou falar. Não, você pode ter medo, mas se você se prepara, você vai ter a segurança para chegar lá e fazer o melhor. E como que você pode fazer isso? Planeje a sua apresentação, pergunte como que você vai falar, onde você vai falar, saiba exatamente os detalhes desse momento da sua apresentação, já planeje os recursos visuais que você vai utilizar e quanto mais organizado você estiver, mais seguro e menos tenso você vai ficar, com certeza. Finalizada a preparação do conteúdo, faça tópicos. Esses tópicos vão ajudar muito a criar a sensação de organização da sua fala. Então você já preparou lá os seus slides, já preparou tudo que você vai utilizar, pega um cartão pequeno e coloca lá só as palavras-chave em que você possa contar com esse recurso, caso na hora você ainda esteja sentindo aquele frio na barriga e tal, e tenha aquela sensação de não saber para onde ir, dá uma olhadinha ali, tá lá, uma cola. Mas tem um detalhe, nunca decore o que você vai falar. As chances de errar e de ficar feio para você são enormes. E eu tenho uma outra dica que é, não escreva tudo e tente achar que na hora vai dar tempo de você ler, a não ser que você prepare uma fala que caiba, um discurso, alguma coisa que você vai ler de A a Z, não tem problema, mas se for uma fala, uma palestra, alguma coisa, saiba que tentar ler um texto enquanto você fala não cria uma boa conexão e faz com que você também se desconcentre do elemento principal, que é a plateia, que é trazer esse assunto para o outro compartilhar e, enfim, trocar ideias com esse outro. Em relação a isso, eu tenho uma história que aconteceu com um cliente meu que ilustra bem o quanto que é importante se estar preparado e pensar em todas as possibilidades de erro antes de uma apresentação. Esse é um cliente muito especial, que ele faz palestras pelo Brasil e fora também, e num determinado momento ele teve um evento que ele iria fazer o lançamento de um determinado produto num grande teatro para mais de 1000 e poucas pessoas, e ele veio se preparar comigo. Bem, ele chegou e falou, olha, Cida, eu quero fazer uma apresentação assim, eu quero ler essa parte, quero fazer isso, fazer aquilo, e eu vou me sentir mais seguro se eu tiver como ler esse discurso inteiro. Mas ele é muito bom, ele sabia que ele poderia fazer sem ler. E eu incentivei isso, falei, olha, eu sugiro que você faça essa apresentação sem ler, porque ela é muito boa, você tem o domínio completo, o teu material de apoio está incrível. Vamos sentar? E treinamos para isso. Mas nós não sabíamos o que iria acontecer no dia. Quando ele chegou lá, à noite, né, imagine a situação, umas 1500 pessoas na plateia, só empresários, era
o lançamento de um produto, algo muito importante, então era um público bastante seleto e específico que estava ali. E no meio da apresentação, apaga a luz do teatro, cai a luz. Sinceramente, eu nunca ouvi um caso como esse, mas olha que sensacional. Ele ouviu imediatamente, assim, uau, geral, daquela sensação de um teatro apagar tudo de repente. E os seguranças começaram a abrir as portas lá atrás. E ele imediatamente pensou, pronto, acabou a apresentação, acabou o lançamento do produto, porque se as pessoas saírem, eu não vou ter como trazer eles para cá e continuar de onde eu estava. E a apresentação estava muito boa. E ele teve uma ideia, ele perguntou, pessoal, vocês me ouvem? O microfone sem luz, não funciona, mas pela acústica do teatro, eles responderam lá de trás, sim, pode continuar. E ele fez uma apresentação no escuro. E depois de alguns minutos, a luz voltou. E foi incrível, porque a equipe de apoio estava bem sintonizada com ele, colocou imediatamente o material lá, a tela, o slide que seria adequado para aquele momento da fala, e ele continuou transitando normalmente por todo o percurso. Agora eu te pergunto, como que uma pessoa sobrevive a uma situação dessa? Somente tendo se preparado antes, porque senão, bem honestamente, eu acho que a pessoa tem vontade de deitar no chão e chorar. Não é verdade? Afinal, meu Deus, tudo que eu preparei agora termina assim, desse jeito, todo mundo saindo e eu aqui sozinho. Ele foi, conseguiu fazer uma apresentação maravilhosa e logo em seguida me ligou, muito emocionado. E eu te digo que essa foi uma das apresentações que eu tive o meu bastidor de preparo, que eu também me emocionei demais, porque eu sabia o peso daquele momento na vida dele, o quanto que representava ele ir bem e o quanto que ele esteve aberto à ideia de largar o plano A, que era ler de A a Z, e estar preparado para falar. E eu te pergunto, se ele tivesse só com o script, sem ter a possibilidade de falar naturalmente, o que aconteceria com ele? Não teria dado para ele continuar a apresentação de forma alguma. E essa é uma relação importante quando nós pensamos que a prática nos leva aos melhores resultados. E esse exercitar, você pode, de onde você estiver, a partir do momento que você preparou os seus tópicos, organizou a sua fala, começa a praticar. Vai para frente do espelho, ali no seu quarto mesmo, pega a câmera do seu celular, coloca na sua frente, mesmo que você diga, ai, não gosta, ponha, é ótimo, porque aí você vai analisar aquilo que você fez de bom, aquilo que você pode melhorar e vai ajustando essa apresentação. Quando você sentir que já está boa, chama alguma pessoa que você goste muito, que você se sinta muito à vontade, para que ela seja a tua plateia. E é importante ter essa opinião de outra pessoa. Sempre tem aquela coisinha que você não está percebendo que o outro pode dizer, olha, o que você acha disso? Ou você viu que você está balançando muito a perna, que você está fazendo isso, e aí vai. Você já está quase pronto para fazer a sua apresentação, mas tem ainda dois detalhes que eu quero te passar que são importantes e você deve considerá-los. O primeiro deles, já deixe separada a roupa que você vai utilizar. Procure uma roupa que tenha o teu estilo, que você saiba como que ela vai estar adequada ao momento, ao horário do dia, à situação, se é mais formal, se é menos formal. Mas planeje isso também levando em consideração o seu estilo, para que você não vá simplesmente, eu vou com a minha melhor roupa, compra uma roupa que não tenha nenhuma relação com o que você vai fazer. Não, procure levar o melhor para aquele momento, mas sem deixar que isso se torne artificial. Outra coisa, na noite anterior, procure dormir mais cedo. Procure fazer um programa com uma alimentação tranquila, manter a cabeça mais relaxada e não sair do foco.
É importante ter foco. Uma fala precisa de atenção e esses pequenos detalhes vão te ajudar muito no momento. Quando você for deitar, procure fechar os olhos, respirar profundamente, sentindo esse movimento respiratório acontecendo de forma abdominal, dentro da nossa natureza, na nossa fisiologia. Ao inspirar, diafragma se expande, barriga vai para fora, ao expirar, barriga vai para dentro. Repete isso, coloque as mãos sobre o abdômen e fique lá, só pensando, vou me tranquilizar porque amanhã é um grande dia. Respira, barriga para fora. Faz isso algumas vezes e acrescenta nesse exercício a sua capacidade de visualizar o seu êxito. Imagina lá, você no momento falando e crie todo um cenário bastante positivo e importantíssimo, sinta o momento, ou seja, tente perceber qual a sensação boa de estar indo bem numa apresentação. Isso tudo vai conversando lá com quem? Com a tal da amígdala. A amígdala vai já querendo entrar em cena e você diz, não, 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 esse é o momento que eu vou contar, que eu me preparei, que eu estou pronto e que eu vou fazer o meu melhor possível. Agora vamos falar sobre o momento da apresentação. Chegue com antecedência, para não ter correria, para não ter aquela sensação de que você não vai dar conta de testar o seu equipamento, para ver aquilo que você vai utilizar. Conheça o ambiente que você vai falar, você tem que visualizar todo o espaço, sentir a tranquilidade de estar num lugar seguro e criar as condições ideais para a sua fala. Procure também testar os equipamentos, tanto áudio e vídeo. Áudio especialmente porque às vezes nós achamos que vai funcionar e não funciona. Leve a sua apresentação em algumas versões, ou no seu computador, em pendrive, todos os equipamentos que você vai precisar, desde o adaptador, que talvez não seja compatível com o que tenha no local. Isso dá tranquilidade de que você vai falar e não vai deixar de falar aquilo que você quer porque o equipamento não deu certo e por aí vai. Bom, chegou no momento, te chamaram, você vai fazer a apresentação. Esteja certo de que aquele exercício respiratório precisa estar com você nesse momento de novo. Respira e acredite que nesse momento a bola está no seu pé e você vai ter que jogar. Portanto, olhe para as pessoas e sinta-se capaz de conversar com elas. Mais do que a sensação de estar indo para uma forca, você tem que ter a sensação de que é um momento muito especial, em que você se preparou, que você tem algo para compartilhar e que isso vai fazer a diferença para quem vai ouvir. Muita gente tem medo de falar em público porque acha que não sabe falar bem, porque não sabe se preparar para falar diante dos outros e porque não tem experiência. Se esse é seu caso, você deve aproveitar todas as oportunidades de fala, porque certamente no seu dia a dia você tem situações que você pode perceber que você é capaz de falar muito bem, pode se preparar sempre com certa antecedência para alguma eventual situação de fala, como uma reunião, até mesmo um almoço, um encontro de amigos. Você se prepara e esse se preparar vai te dando aquela experiência que você ainda não tem de estar diante de um público. Mas a partir do momento que você encara o desafio de aproveitar as situações do dia a dia para se preparar para falar em público, você está dando um grande passo para mudar esse medo, para começar a criar uma conexão melhor com todas as possibilidades de se comunicar bem. E para colocar em prática esses 3 elementos, exercitar a fala, se preparar e ganhar experiência, tem um ingrediente que não pode faltar, que é ter coragem. E a coragem só vem quando nós colocamos aquele detalhe que é: acredite em você, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Quem tem muito medo de falar em público e considera já um medo acima da média, como um pavor, uma sensação de que não vai dar conta, até mesmo uma
situação paralisante, deve considerar sempre tratar isso com seriedade, porque perde-se muitas oportunidades. Quem deixa o medo dominar acaba também deixando de lado as oportunidades passarem, e essas oportunidades podem não voltar. Se o medo de falar em público anda atrapalhando a sua vida e se você considera que esse medo é muito acima do normal, que isso acaba paralisando muitas oportunidades que você tem, considere resolver isso colocando em prática o treinamento na frente do espelho, buscando mesmo aproveitar as oportunidades que surgem todos os dias para falar, nem que seja falar um pouquinho, dar um recado, alguma coisa, mas se exponha. Mesmo com medo, tenha coragem, vai lá, fala e perceba o quanto que em passos lentos essa mudança gradual vai acontecendo e você vai se responsabilizando de uma forma mais plena pelo seu trabalho. Passo a passo as coisas vão acontecer. Treine, dedique-se a planejar uma pequena apresentação, mas o importante é você estar no jogo, saber que falar em público, sim, é com você. O deixar de falar pode te levar a perder oportunidades que sejam decisivas na sua vida. Às vezes uma promoção na carreira, uma mudança de atividade profissional ou mesmo na sua vida pessoal. Falar é uma forma grandiosa de conexão. Falar é uma responsabilidade que nós temos perante nós mesmos. Se você deixa de falar, você não está sendo legal com você. Mude essa situação e pode ter certeza, treinando, colocando um passo a passo de conquistas diárias, você vai deixar esse medo lá para trás. Converse com as pessoas com esse sentimento de compartilhar aquilo que você preparou. Sempre a fala exige atenção. Nós temos que estar ali 100% com a cabeça concentrada no que nós estamos falando, nas pessoas que estão ouvindo, e essa concentração se reflete na percepção do seu próprio corpo. Por isso, observe a sua postura corporal, faça pequenos ajustes para que a postura esteja adequada, ou seja, que ela não seja um ruído. Pelo nervosismo, muitas pessoas acabam fazendo um movimento repetitivo que acaba levando a atenção do assunto para a postura, e deve ser também um ponto de atenção. Procure observar que as pessoas estejam atentas e a variação de ritmo, a variação de velocidade, tudo que você puder usar como recurso na forma de falar, vai ajudar a pessoa a manter a atenção sobre a sua fala. E importante, nunca desista de se aperfeiçoar, de treinar, de se preparar, porque vale muito a pena. A fala é a possibilidade de nós nos conectarmos de uma maneira direta com o outro, levando uma solução, levando um conhecimento, uma experiência, alguma coisa que certamente vai ser útil para quem está ouvindo. E nesse sentimento que eu desejo que essa nossa conversa desse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Até o próximo!